Oi, pessoal, nós somos estudantes da UFSC, da disciplina de Hidrologia, e nós estudamos as características hidrológicas da bacia de Apiúna. O grupo é formado por mim, Ana Luísa. Eu, Jonathan. E eu, Rafaela. Tivemos como nosso objetivo definir características hidrológicas e índices físicos de uma bacia localizada no município de Apiúna, em Santa Catarina. O município de Apiúna ele é localizado no médio vale do Itajaí, então ele fica localizado exatamente aqui no mapa de Santa Catarina e tem uma distância da capital de 187 quilômetros e uma altitude de 87 metros. Então, pessoal, nessa parte eu vou apresentar a base de dados que a gente utilizou para realizar esse estudo, que no caso a gente vai utilizar os mapas digitais gerados pela IPAG, que para chegar aqui basta você digitar no Google e aqui você vai ser direcionado para essa página, onde você vai fazer o seu cadastro. E aqui a gente vai utilizar esses dois modelos aqui, o modelo digital de elevação e a mapoteca topográfica digital. Aí, a partir disso, a gente vai ser direcionado para essa página aqui, onde a gente vai selecionar as cartas topográficas de escala de 1 para 50 mil, no município da nossa região de estudo, que seria o Lago de Apiúna. No meu caso, a gente já baixou aqui, mas mais para ilustrar. E os mapas digitais de elevação, visto que o município de Apiúna ele se localiza aqui na região do Vale do Itajaí, a gente seleciona aqui a opção TIFF da região 7 ilustrada nesse mapa. Uma vez que a gente já tem aqui a nossa carta topográfica adicionada no QGIS, a gente vai escolher o ponto exutório após a classificação, que vai ser explicada logo em seguida. Mas aqui a gente elencou esse ponto exutório a partir de um rio de quinta ordem. E a gente vai verificar todos os rios que compõem essa bacia, né? Que seria mais ou menos essa região aqui, até o final, onde tem todos os afluentes. E também a gente vai delimitar a bacia manual a partir das curvas de nível. A gente verifica as cotas maiores que estão, que delimitam essa região, onde a gente verifica que o fluxo de água ele vai ser direcionado para a bacia. Então, o resultado que a gente obteve a partir disso seria esse aqui. Para delimitar a bacia automaticamente, nós vamos em caixa de ferramentas, GRAS, Raster, R Watershed. Selecionamos o modelo digital de elevação sem depressão. Aqui em tamanho mínimo botamos 250. E deixamos selecionado somente a direção de drenagem e o segmento de fluxo. Clicamos em OK e agora vamos em R Water Outlet. Selecionamos o segmento de fluxo, clicamos aqui e selecionamos o ponto do exutório e executar. E esse aqui foi o resultado da nossa bacia automática. Quanto à classificação dos rios, a gente tem esse resultado aqui, que a gente obteve a partir da ferramenta que a gente utilizou nesse complemento aqui, Hit2Rivers. Como é que a gente vai adicionar esse complemento? A gente vai baixar, a gente vai procurar no Google esse nome aqui, onde a gente vai encontrar essa página aqui. A gente vai abrir Documentation, Available on GitHub, e a gente vai baixar o zip. Depois que a gente baixou esse zip, a gente vai aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos e instalar a partir do zip. Agora, quanto à utilização dessa ferramenta, é bem simples, na verdade. A gente vai selecionar aqui o curso d'água, a ferramenta Straller, ok, enfim. Aqui eu vou desabilitar aqui porque a gente já fez. A gente vai ter esse resultado aqui, a classificação dos rios, onde esse seria o rio de quinta ordem. Aqui são os rios de primeira, segunda, terceira e quarta. E é isso aí. Para definir o comprimento do nosso rio principal, nós abrimos a edição da nossa hidrografia no ArcMap e nós fomos selecionando cada um dos trechos que iriam fazer parte do nosso rio principal.
Depois de feita a seleção em todos os trechos, nós viemos aqui em Data, Export Data, e exportamos somente aquelas linhas que estavam selecionadas. E aqui, então, nós temos o nosso rio principal em um único shape de linha. Bom, através disso, então, nós abrimos a tabela de atributos desse shape e fomos calcular a geometria do nosso rio, né, o comprimento do nosso rio, através da unidade de quilômetro, e através disso nós tivemos esse resultado. Para obter a área da bacia, nós vamos em Bacia, clicamos com o botão direito, Abrir tabela de atributos, clicamos em Editar e Abrir calculadora de campo, escolhemos o nome, aqui mudamos para número decimal, vamos em Geometria, escolhemos a área com o cifrão na frente, botamos para dividir por 1 milhão, para passar de metros quadrados para quilômetros quadrados, e clicamos OK. Vai aparecer aqui o resultado da área, que nesse caso deu 49,87 km². Já para o perímetro, o procedimento é parecido, mas a gente tem que escolher o arquivo que só tem a borda da bacia, abrir tabela de atributos, editar, calculadora de campo, bota o nome de perímetro, muda para o número decimal e procura a opção de perímetro, que tenha o cifrão na frente. Bota aqui barra e divide por 1000 para passar de metro para quilômetro e dá um OK. Aqui está o resultado, que deu 47,7 km. Para gerar as curvas isométricas, aqui no QGIS a gente vai em caixa de ferramentas, digita curva isométrica, seleciona a ferramenta. Aqui nessa opção a gente escolhe modelo digital de elevação sem depressão. Na camada limite a gente escolhe a bacia automática. Aqui em passo vai ser o intervalo de alturas que vai ser gerado no arquivo de saída. No caso a gente escolheu 20 metros. Marca essa opção para gerar as áreas em porcentagem. Aqui escolhe o diretório que vai ser salvo o arquivo e executar. O resultado vai ser essa planilha no Excel, que com ela a gente vai poder gerar o gráfico da curva isométrica. Essa aqui foi a da automática, mas depois é só repetir o mesmo procedimento para gerar a da manual. Agora, para obter o perfil longitudinal da elevação, a gente vai na opção de complementos, gerenciar e instalar complementos. Instala um complemento chamado QChainage. Vai habilitar essa opção, a gente clica nela, escolhe o rio principal. Aqui vai ser a distância entre cada ponto que ele irá plotar, a gente escolheu 100 metros e OK. Agora nós vamos precisar de outro complemento chamado Point Sampling Tool. Fechamos aqui e ativamos o modelo digital de elevação. Clicamos no ícone ativado por esse complemento. Escolhemos o nome para o perfil gerado. Selecionamos o arquivo gerado pelo complemento anterior e o modelo digital de elevação. Aqui nessa segunda aba, mudamos o nome para distância EZ e damos OK. No arquivo gerado, nós clicamos com o botão direito e abrir tabela de atributos. E aqui vai estar uma tabela com a distância e a altitude de cada ponto. É só copiar para uma planilha do Excel e plotar o gráfico. Esse foi o nosso resultado. Bom, então depois de calcular a área, o perímetro e o comprimento do rio principal, foi possível passar para outras medidas na nossa bacia. Bom, então a largura média da bacia é a área dividida pelo seu comprimento axial. Então, o comprimento axial, ele vai ser o comprimento do rio principal mais a distância da sua nascente ao divisor topográfico. O fator de forma, ele vai ser a área dividido pelo comprimento axial ao quadrado.
E o índice de compacidade é 0,28 vezes o perímetro vezes a área. A densidade de rios é o número total de rios que a gente tem na nossa bacia dividido pela área. Já a densidade de drenagem vai ser o comprimento total dos cursos d'água da bacia dividido pela área. A altitude média foi encontrada por meio dessa tabela que reúne dados de elevação, ponto médio, área acumulada, porcentagem de área acumulada, ponto médio vezes a área. E aí, então, a altitude média vai ser a divisão entre o somatório da coluna 6 pelo somatório da coluna 3. Para encontrar a nossa altitude mediana, nós utilizamos a curva hipossométrica e quando a gente tem 50% de área acumulada, essa altitude vai ser a nossa altitude mediana. Então, aqui no gráfico, nós encontramos a altitude mediana de 411 metros. Já para o cálculo da declividade média, utilizou-se o somatório da declividade média para cada segmento, dividido pelo número total de segmentos do rio principal. A declividade total, ela foi feita através da diferença entre a maior cota e a menor cota, dividido pelo comprimento do rio principal. Essa declividade foi calculada através do método direto com a declividade baseada nos extremos, que foi apresentada na metodologia de Palaretti. A partir de dados de número de canais, comprimento, declividade e área da bacia de canais, nós conseguimos calcular as 4 leis de Orton. Para os cálculos de tempo de concentração, utilizamos as equações de Kirpes, Picking e Venteschow.